Olá, Cíntia, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Então, boa noite para você. Boa. Legal. Enfim, esse é uma nova entrevista que eu quero fazer, né? Dando sequência à série Entrevistas, né? E aí é um tema, para que vocês saibam, é um tema que é interessante, ela não sabe ainda como a gente tem feito. Então é um tema que eu vou te perguntar, eu até escrevi aqui, que eu estou escrevendo, né? Que você pediu, escreve e tal, não sei o quê. Vamos ver o que você fala sobre isso. Então vamos lá. Lá vem. Pois Lá é. vem. Esse tema é relacionado à perda. Tá? Então, todos nós sabemos que a vida é composta por nascer, por viver, por crescer, por evoluir e morrer. Né? Mas a gente nunca fala, ou a gente nunca se trabalha com a questão morte. Então eu queria que você falasse sobre essa questão, sobre a questão da perda de ente querido, né? Seja um amigo, um parente, enfim, um familiar, né? Você falasse sobre essa questão da perda dessa pessoa, do luto, né? Então, desse processo, e como nós podemos lidar com essa fase que todos nós vamos passar, né? Que é uma questão de vida, né? É engraçado, né? Porque você fala de vida e morte. Vida, a gente está aqui, hoje. Né? E como é que é essa sensação ou o sentimento de perda? Como a gente trabalha isso do ponto de vista da psicologia transpessoal? Bom, é um assunto deveras delicado demais. Mas há necessidade de se trabalhar emocionalmente. Na nossa cultura, não é de praxe falar ou trabalhar sobre a morte. Não é comum isso. Em outras culturas, isso já está sendo trabalhado, né, com mais veemência, né? É dito, não é tão escondido, né? É a impressão que eu tenho, né? Que aqui na nossa cultura, não estou falando porque eu também não conheço as outras, né? A gente tem, assim, não conheço profundamente. É que na psicologia transpessoal a gente utiliza da teoria ocidental e das práticas orientais. Né? Então, por isso que eu trouxe logo de cara isso. Porque, sim, em outras culturas, o tema de morte é visto diferente de nós aqui, os ocidentais. Né? E você ia falar mais alguma coisa? Não, então, é exatamente isso. Trazendo para nós, para nossa cultura. Como que a gente pode, então... Desculpa. Como é que a gente pode, então, trabalhar esse tema? Então, dito esse início aqui, né, cultural, o que eu trago aqui, que eu tenho aprendido, que para se ter uma morte boa, uma morte, digamos, mais suave, fazer a passagem um pouco mais tranquilamente, se é que a gente pode dizer assim, parece até esquisito dizer assim, porque não se diz isso, né? Mas eu já trago aqui uma cutucada, né? Propositalmente, que é para a gente começar a olhar para isso mesmo, é a gente viver bem. Então, se eu quero ter uma passagem boa, se eu quero ter uma morte saudável, então eu tenho que preparar e fazer valer isso, que é viver plenamente. E como que a gente faz isso? Eu não conheço de outro modo que não o autoconhecimento. Então é a gente se conhecer.
E a gente se conhecer, a gente só sabe lidando com as coisas que acontecem diariamente. Não colocando debaixo do tapete e fazendo valer, ah não, é o vizinho que passou por aquilo, né? Não fui eu que passei por aquilo, né? E passar por coisas faz a gente amadurecer e a gente se conhecer. Quando temos certas dificuldades que a vida nos coloca diante do nosso dia a dia e a gente não está lidando e o desconforto está maior do que a gente pode só, então a gente busca uma ajuda. E aí nessa ajuda a gente acaba se conhecendo mais ainda. Porque diante de um profissional que estudou para isso, que no caso são os profissionais da área da saúde, e aqui eu faço valer a terapia, a psicoterapia, né? Então procurar a psicoterapia com psicólogos, né? Que ele também se preparou para isso, fica um pouco mais fácil você encarar as dificuldades que acontecem. Porque aí você está diante de alguém que pode te oferecer possibilidades diferentes da que você conhece ou que você foi educado. Então tá, eu perdi um ente querido, mas eu nunca passei por outra perda, nenhuma. E como é que eu vou lidar com isso? A primeira coisa é não esconder o luto, é encarar o luto, né? E eu tenho trabalhado recentemente com alguns casos onde a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu irmãos, onde ela ficou aí anos da vida dela e a vida dela parou devido a essa situação porque não viveu o luto. E não viver o luto faz com que ela guarde aquela tristeza por anos a fio. E aí ela chega lá na frente, por exemplo, para ser promovido num trabalho e começa a lutar por isso e não acontece, onde entra em frustração. Por quê? Porque não soube lidar com tristeza lá atrás. Aí agora tem que lidar com isso, para que a vida continue. E assim, parece até meio estranho, né, falar sobre isso. Mas a vida para. E para exatamente onde ficou o trauma. Né? E aí a pessoa só vai se dar conta do tamanho dessa tristeza ou desse luto que ela não viveu quando ela precisa alçar novos voos. E a vida não segue. Ela está impactada naquela situação. Então aí tem que voltar e fazer o luto daquilo. E muitas vezes a pessoa só se dá conta de fato porque a tristeza começa a aumentar. Então uma tristeza que era, por exemplo, um tamanho assim, vira um tamanho de um iceberg. Exato. Tá. É exatamente aí que eu queria que você nos ajudasse, né? Essa questão do luto. Quando você diz viver o luto, passar por isso, como é isso? Porque assim, é sofrer a dor naquele momento, e deixar fluir o sentimento, a sensação. É isso mesmo. E chorar, e enfim, externar todo esse sentimento que você tinha ali. Pode ser de raiva, de ódio, de ira. Isso. De ficar consternado. E isso não com seja isso, só. Isso não é só para parentes, pessoas, pode ser de repente por um animalzinho de estimação, né, que viveu muito tempo com aquela pessoa, né, 10, 15, 20 anos, né? Então foi um companheiro da pessoa, né? Então isso também serve neste caso para perdas de um modo geral, né? Viver o luto realmente é deixar vir à tona. Então, por exemplo, eu era muito pequena, não fui no velório do meu irmão, porque meus pais queriam me deixar... Te poupar. Isso, exato. Me poupar e deixar em casa, né? Com alguma outra pessoa cuidando de mim. Então, eu não fui lá participar do ritual em si, né?
Então, eu guardei isso para mim. A vida foi passando e aquilo está guardado. Sim. Foi acontecendo outras coisas e aquilo continua guardado em mim. Então, eu não coloquei aquilo tudo que eu senti com aquela situação para fora. Eu não externei, eu não exalei, eu não vomitei, vamos dizer assim. Não colocou para fora isso. Realmente. Então, aquilo está dentro de mim. Então, isso, para muitas pessoas... Eu preciso colocar isso para fora. Ou seja, fazendo alguns exercícios físicos, ou seja, fazendo alguma arte-terapia, alguma atividade, ou até mesmo dentro do consultório que eu faço isso. Eu aprendi, né, porque eu também me trabalhei sobre essa questão, né, por isso que eu também trago aqui e divido, né, porque eu vivi na própria pele isso. Alguns lutos não é um processo assim tão simples de ser trabalhado. No meu caso, eu já tinha me trabalhado, foi a primeira questão que eu coloquei em terapia lá 20, 25 anos atrás, que eu levei, e depois de ter trabalhado durante anos, recentemente eu fui me deparei de novo com a mesma questão. Então não resolveu? Né, que tem muitas pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Não, resolveu. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Só que quando volta um pouco, é porque talvez você tenha que polir essa situação um pouquinho mais, porque agora também a sua estrutura emocional está pronta para ver o resto da situação. Então é bom também lembrar que nem sempre a pessoa está preparada para mexer com esse tipo de questão, com esse tipo de situação que no caso é a morte e o luto. Então, às vezes a pessoa vai para um processo psicoterápico e ela quer levar logo esse assunto, mas cabe ao profissional a sensibilidade de perceber se a pessoa está pronta para aquilo. Porque às vezes eu tenho esse voto de confiança e recentemente fui fazer isso num atendimento e, claro, a pessoa olhou para a situação, se trabalhou. Mas eu falei para ela, ok, vamos ficar por aqui, não vamos seguir mais. Quando você estiver um pouco mais preparada, você me avisa e a gente continua. Tudo bem? Tudo bem. Então tem que ter essa troca, tem que ter essa sutileza de que cada caso é um caso, para você também saber até onde você pode mexer, que a pessoa também ainda fique em paz. Porque não adianta você mexer com uma situação dessa e a pessoa sair dali pior do que estava. O ideal é você mexer o tanto que ela pode e o tanto que ela tem forças para que ela saia do consultório e consiga, ao longo da semana dela, ficar ainda bem com aquilo que foi mexido. Porque não é uma sessão que vai resolver a situação. Veja, eu mesmo passei por essa situação. Né? Me trabalhei logo no começo, lá atrás, e depois voltou, depois de um bom tempo, para mim lapidar mais um pouco e fechar isso, esse ciclo, né? Essa fase que eu vivi. Né? Hoje está fechada essa questão, onde eu posso ajudar melhor os outros com a mesma questão, que é o luto, que é a perda, mas porque eu também me deixei me envolver com isso para ser curada nisso. Então é importante também que o profissional saiba até onde pode mexer na estrutura emocional do outro, que o outro fique bem. Porque não adianta a pessoa querer trabalhar essa questão e ela não estar pronta para ser trabalhada com o luto, com a morte. E aí, para uma boa morte, que eu falei lá no começo do vídeo, uma boa passagem é quando a pessoa se trabalhou ao longo da vida dela toda. Né? Ou seja, viveu e viveu bem. Exato. Quis viver. E quis saber das coisas legais que ela tem dentro dela e das coisas não tão legais que precisa melhorar. Pode trabalhar para melhorar. Emocionalmente falando, a gente sempre tem como trabalhar as questões, desde que o outro se predisponha a olhar essas coisas. Tá. E então, pelo que você falou e pelo que eu entendi, existem ferramentas técnicas, né, no âmbito da psicologia, para ajudar a externar esse luto. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu mesmo sou uma pessoa
que tem dificuldade de externar a dor, né? Às vezes a gente mantém, deixa dentro de nós, deixa isso guardado, sofre calado, né? Sofre sozinho, porque tem dificuldade de externar. Às vezes é engraçado que pode até existir luto com relação a pessoas vivas, né? Sim, Não é? sim. Talvez esse seja um tema para uma próxima, né? Sim, sim. Mas eu estou comentando porque também pode existir isso. Então existem ferramentas, né, para ajudar a gente, na verdade, a externar ou tirar de nós esse sofrimento, essa dor, né? Talvez sim. Isso a gente pode até anotar para a gente não esquecer e iniciar uma próxima com essa questão, porque é muito bacana sim. Mas quero aqui lembrar também, né, que esse início para a gente olhar para a morte, isso é muito aos poucos. Porque, volto a falar que na nossa cultura isso não é frisado. Né? Eu mesmo já tenho me trabalhado mais ainda, porque a minha avó está com Alzheimer. Né? E eu tenho me trabalhado já há alguns anos, eu comigo mesmo, a cada dia que eu vou vê-la, né, eu me trabalho um pouco mais. Porque a linha é muito fina, né? Então você nunca sabe o que vai ser o dia seguinte, né? Então isso é um aprendizado assim riquíssimo, inclusive de a gente não ser tão egoísta e não apegado a querer que a pessoa fique aqui comigo a qualquer custo. E aqui comigo, eu digo aqui neste plano terreno. Mas muito bom, muito assuntos. Bom. Muito bom. Bom, na verdade, então, eu queria te agradecer por mais esse bate-papo no dia de hoje. E realmente são assuntos que mexem com a gente porque são perdas, né? Aqui foi só uma pincelada, né? Se alguém quiser saber mais sobre esse tema, se tem alguma dificuldade relacionada a isso, pode escrever no meu e-mail ou pode me chamar nas redes sociais, né, naqueles escondidinhos que a gente chama, né, ou do Facebook ou do Instagram, e venha me conhecer pessoalmente para a gente poder conversar para ver o que dá para ser resolvido. Né? Sempre tem como ser modificado aquilo que você também não aguenta mais. É isso aí. Bom, obrigado então pela oportunidade. E é isso, gente. Valeu. Eu que agradeço e até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado, Si.